Oi pessoal, tudo bom? Ó, agora nessa segunda aula a camisa continua a mesma, mas vocês estão vendo que o fundo já mudou, né? Bom, vamos falar agora dos princípios orientadores da administração pública. Desses princípios, 4 foram consagrados na Constituição Federal e um pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Então, são eles: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Eu considero, vocês não precisam memorizar, vocês vão ter que aprender sobre esses 5 princípios, porque eles são fundamentais, tanto para o agente público, tanto para o servidor público, quanto para o cidadão que recebe serviços prestados, serviços públicos. Então vamos a eles. E eu vou sempre falar na perspectiva da educação, obviamente. De acordo com o princípio da legalidade, toda ação estatal deverá necessariamente estar respaldada em lei. E esta, por sua vez, tem de estar ancorada no texto constitucional. Logo, todo e qualquer ato do agente público deve estar respaldado pela legislação vigente nos diferentes níveis, federal, estadual, municipal. No caso da educação, as legislações geralmente são da União ou dos estados, porque o município possui caráter limitado de constituição de legislação educacional. Ele tem que seguir a legislação do estado ou federal. As características da lei elas podem ser discutidas por nós num fórum específico, pois posso apresentar casos concretos a respeito de auto-aplicabilidade, generalização, abstração ou caráter coercitivo que essas leis podem apresentar. O segundo princípio da administração talvez seja o mais difícil de ser seguido pelos gestores públicos, sobretudo os recém-impossados. Porque reina ainda em nossa cultura a prática de pessoalidade, que sobrepõe ao caráter de impessoabilidade, ao caráter impessoal da administração pública. São inúmeros casos de pessoas que obtêm benefícios que se baseiam em conhecidos ou pessoas que procuram cortar caminhos institucionais. É o caso do amigo que indica uma forma da pessoa obter um benefício público. Às vezes isso nem é baseado em má-fé, mas uma característica social que nos direciona a indicar àqueles que conhecemos ou queremos bem maneiras de diminuir tempos e movimentos para a obtenção de benefícios públicos que se tornam, obviamente, benefícios privados. Bom, independente da fé daquele que age com pessoalidade, o princípio da impessoalidade é extremamente importante, pois é ele que garante que a ação do Estado vai atender a todos, independente de credo, cor, condição social. Os atos públicos eles devem ser impessoais, porque é o Estado quem age e não o seu representante. É o interesse público atingido pela ação e não as pessoas. Então, vou dar um exemplo. Eu já vi casos de diretores de escola que, para tentar ajudar a comunidade local, ele fez com que comerciantes ou prestadores de serviço da região realizassem atividades na escola, ou de reforma, ou de compra de algum material, ou de equipamento, e isso é completamente está fora de cogitação no trabalho com o serviço público, porque eles precisariam, antes de mais nada, abrir procedimento de chamada pública, dar direito a todos para participar de formas iguais. Porque mesmo que ele considere que o comerciante da comunidade ele precisa de um apoio, eu não nego que seja interessante mesmo nós valorizarmos aqueles que estão mais próximos, em detrimento, por exemplo, de grandes conglomerados que já obtêm muitos benefícios no trabalho com o serviço público, mas ainda assim este não é o caminho adequado. Ele poderia criar outros mecanismos para pontuar mais, por exemplo, quem estivesse próximo e tivesse mais celeridade para a entrega do produto. Ele poderia criar outros mecanismos para fazer com que aquele sujeito, que é o seu perfil,
ele tivesse melhores chances de concorrer com outros. Mas ele não pode simplesmente direcionar e dizer é este ou aquele quem vai me vender ou vai me prestar um determinado serviço. Bom, em terceiro lugar, nós temos o princípio da moralidade. A moralidade ela é histórica e ela modifica-se com o tempo e as demandas sociais. Hoje, por exemplo, nós podemos considerar que a presidência da República tem reconfigurado princípios morais, quando fala em público ou age de forma pouco usual, preconceituosa ou vinculada a princípios criticados pela sociedade. Considera-se imoral o abuso do poder, assim como seu uso em benefício próprio ou de terceiros. Aí nós temos um outro problema aí relacionado também à presidência, mas enfim, deixemos para outras circunstâncias. Há um tempo atrás, o presidente da República disse que se ele pudesse dar filé aos seus filhos, em referência ao cargo de diplomata que um deles acabou não obtendo, ele daria. Com isso, ele quebra o princípio da moralidade, pois ele diz explicitamente que utilizaria um cargo público em benefício familiar. De acordo com o princípio da moralidade, existe dos agentes da administração pública, não só como servidores, mas também como cidadãos. Existe uma lealdade à instituição que serve em cumprimento das normas e regulamento, além de ordens superiores, sempre, é claro, que essas ordens não forem ilegais, pois ninguém está obrigado a cumprir uma ordem ilegal. Passemos então ao princípio da publicidade. Ele é um dos que apresenta as maiores brechas de interpretação, ao meu ver. Em síntese, ele indica clareza e visibilidade social dos atos da administração, ou seja, transparência por meio do conhecimento do público. E se envolve todos os atos, desde a divulgação de balanços financeiros até a publicação de editais de seleção. Nessa perspectiva, é responsabilidade do agente público prover o cidadão de toda e qualquer informação que ele desejar, desde, é claro, que essa informação não envolve elementos prejudiciais ao funcionamento do Estado, como, por exemplo, uma ação policial investigativa ou uma política de combate à evasão planejada que está sob sigilo. Se isso vaza antes da hora, as pessoas envolvidas elas não vão ser acionadas pelo Estado. A brecha de interpretação a qual me referi, ela diz respeito principalmente aos tempos de divulgação, que eles não estão claros de forma suficiente. É por isso que vemos, por exemplo, ações do Estado divulgadas anos depois da sua execução, ou editais de concurso público com prazos exíguos para inscrição. Em geral, tem se exigido, por meio de pressões legais, que atos de concurso público e licitação tenham razoabilidade de prazos, ou seja, tenham tempo suficiente de divulgação para que a maioria das pessoas, caso desejam, possam participar do certame. No caso de concursos públicos, eu tenho visto orientações no sentido de se dar pelo menos 8 dias para divulgação e mais esse mesmo tempo para inscrição. Mas isso vai variar muito da interpretação de cada judiciário ou de Ministério Público. Chegamos então ao princípio da eficiência. Esse princípio foi claramente trazido do ambiente privado e diz respeito a realizar uma atividade com o melhor custo-benefício. No caso do servidor público, envolve o melhor resultado com o menor gasto de dinheiro público. Para ultrapassarmos uma mera crítica de público ou privado, observemos que a eficiência envolve, por exemplo, um tratamento do maior número possível de pessoas no SUS com o menor tempo e o menor gasto de dinheiro público. Envolve formar com qualidade o maior número de alunos com os menores índices negativos de avaliação escolar. Realizar o maior número de obras no menor tempo, com menor gasto e a melhor qualidade. Então percebam, sempre envolve mais quantidade juntamente com melhor qualidade. Não se mistura com aquela perspectiva que às esse as pessoas acham que a quantidade diz respeito à queda de qualidade. Esse princípio ele integra as duas coisas. Bom, falei dos 5 princípios e vou falar agora dos poderes e deveres de um gestor público.
O gestor público e todos os seus servidores que lhes são subordinados, eles exercem sempre um conjunto de poderes, que são também proporcionais e compatíveis com o seu respectivo nível hierárquico. A todo poder exercido pela administração pública corresponde um conjunto de deveres, e essa correspondência não é aleatória, mas logicamente derivada dos seus princípios orientadores que acabamos de examinar, os 5 princípios anteriores. Se ao poder exercido pelo agente investido em um cargo público não correspondesse certos deveres, estaríamos diante de um privilégio concedido ao indivíduo e não de uma função de Estado a ser exercida no interesse público. Dentre os poderes, nós podemos citar aqueles que recaem sobre a sociedade civil e os que recaem sobre a administração pública. Os primeiros, ou o que recai sobre a sociedade civil, ele corresponde a um poder de política e discricionário. De poder de polícia e discricionário. O poder de polícia envolve o combate a abusos de indivíduos e grupos de indivíduos e está relacionado aos direitos fundamentais do cidadão e do interesse social na intervenção do Estado. O poder de polícia ele possui os seguintes atributos. Discricionalidade. Só cabe ao Estado determinar a oportunidade e a conveniência de exercer tal poder. Autoexecutoridade. A decisão para ser executada não requer intervenção do judiciário. Coercibilidade. É o respaldo da força para as medidas adotadas pela administração. O exercício do poder de polícia é dado aos servidores públicos, que possuem certos deveres para que não se tornem abusivos. São eles: o dever de agir. Vamos pensar na dimensão da gestão escolar. Imagina um diretor ou um professor que presencia situações de abusos infantis. Ele, como responsável pela criança no espaço da escola, ele tem o dever de agir e denunciar ao conselho tutelar. Seja o abusador uma pessoa externa ou da família. O diretor está respaldado pela lei, no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Para tomar as devidas providências e na perspectiva do direito positivo, ele deve seguir a legislação conforme regulamentada, não sendo possível tomada de decisões que contrariem a lei. Ou seja, ele tem que prestar queixa se ele percebe, se ele vislumbra essas situações de abuso ou de violência. Um outro elemento, o dever de prestar contas. É dever do servidor prestar contas de todas as suas ações, sob a perspectiva da publicidade e da responsabilidade. O servidor é responsável pelos seus atos e ele presta contas a diferentes níveis hierárquicos do serviço público. Um diretor de escola, ele vai prestar conta ao conselho financeiro da escola, ao colegiado, aos professores, pais, alunos, ao secretário municipal ou ao estadual. Um outro dever é o da eficiência, que, como nós já vimos, ele vincula-se à realização de uma atividade em menor tempo e custo. Temos ainda o dever da probidade. É o dever de ser honesto e íntegro ao realizar quaisquer ações. Ou, conforme nós falamos anteriormente, resguardado sob o princípio da moralidade. Esse dever da probidade ele está inscrito na Lei 8429, de junho de 1992. É aplicável a todos os agentes públicos, servidores efetivos ou não, de todos os poderes e de todas as esferas da federação, ou seja, município, estado e União. Para finalizar, eu vou falar rapidamente de um tema que retomaremos quando discutirmos as questões de financiamento da educação. São os contratos do setor público com o privado. Vocês já devem ter percebido que obras e serviços do setor público têm tempos diferentes do setor privado. Por exemplo, uma construção ou uma entrega de um produto sempre parece demorar mais no setor público do que quando fazemos diretamente. Isso ocorre porque o setor público precisa seguir uma série de normas que envolvem os princípios que falamos anteriormente, de maneira a tentar garantir que o Estado não tenha prejuízos que serão compartilhados com todos os cidadãos. A legislação que rege os contratos em todos os níveis, em todas as esferas, é a 8666 de 1993. Um dos elementos mais conhecidos dessa lei é a dimensão da licitação, que ela envolve situações de convite, de tomada de preços,
de concorrência. Nós vamos falar disso de forma pormenorizada em unidade adiante. Mas é importante vocês perceberem que as relações financeiras do público com o privado são marcadas por tentativas do privado de obter benefícios individuais por meio do exercício do direito negativo. Ou seja, tentam fazer tudo o que não é proibido ou que gera interpretação equivocada. Nessa perspectiva, nós podemos dizer que, quando se fala hoje em corrupção, o privado retroalimenta muito mais o público do que o seu inverso, porque é o privado que tenta obter benefício e ele tenta comprar os agentes públicos para que esses benefícios eles sejam efetivados. É por isso tudo que no público é preciso pormenorização, de maneira a minimizar prejuízos gerados pelo direito negativo. A Lei 8666, apesar desse final desse 666, ela será amiga do gestor educacional, pois diretores e coordenadores escolares eles possuem contatos diretos com o terceiro para a realização de inúmeras ações nas escolas. Esse é um dos desafios para aqueles que não conhecem os princípios da administração pública e que acabam por realizar uma gestão que se configura uma espécie de continuidade de sua forma de gerir suas ações individuais. Bom, pessoal, é um pouco isso. Termino então agora a aula 2 desse primeiro tópico. Qualquer coisa eu estou à disposição. Lembre-se de enviar mensagens, perguntas, sugestões, enfim. Vamos fazer dessa disciplina um espaço coletivo de grandes aprendizagens. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.